Pessoal do Podcast Timão, hoje é terça-feira, parte da tarde, terminou agora há pouco o treino do Corinthians aqui no CT Joaquim Grava. O técnico Diego Coelho comandando o time para preparar a equipe para pegar o Botafogo, né, no próximo final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Mas a notícia não estava aqui no campo, não. A notícia estava ali, ó, aqui, ó, na parte interna do CT Joaquim Grava. O técnico para 2020, o Thiago Nunes, pela primeira vez presencialmente conversou com os dirigentes corintianos. Primeiro o Thiago Nunes chegou a São Paulo hoje pela manhã, foi até o Parque São Jorge, uma inconfidência, que uma notícia de bastidores. O presidente André Sanches não sabia que ele ia ao Parque São Jorge. O presidente do Corinthians achava que ele vinha direto para o CT Joaquim Grava. Como ele foi para o Parque São Jorge, o diretor de futebol do Ilho Monteiro Alves foi até lá recebê-lo. Aí eles conversaram um pouquinho lá no Parque São Jorge. E depois do almoço, o Thiago Nunes veio para cá, para o CT, para conversar um pouco mais com o Duílio e também aí sim com o presidente André Sanches. O Andrés não chegou a conversar com o Thiago lá no Parque São Jorge, só que no CT Joaquim Grava, iniciando o planejamento para 2020. É aquilo que eu já falei aqui no Podcast Timão, a mesma informação que eu tenho hoje. Inclusive o Andrés Sanches, presidente do Corinthians, apareceu por aqui para conversar um pouco com os jornalistas que estavam presentes no CT Joaquim Grava. Se você ler, ouvir, ver especulação sobre nomes, jogadores que o Corinthians está contratando, não acredite até hoje, terça-feira, porque o Thiago Nunes, nesse primeiro contato com o Duílio e com o Andrés, contato presencial, lógico que ele já falou por telefone, WhatsApp, mas nesse primeiro contato presencial, a informação que eu tive, primeiro ele vai avaliar o grupo de jogadores que já está aqui, né? Esse grupo que está disputando o Campeonato Brasileiro. Depois, segunda parte, ele vai avaliar os jogadores que estão emprestados a outras equipes e que podem voltar, né? Muitos jogadores têm qualidade, de repente, para virem para o Corinthians no ano que vem. O Thiago gosta do Camacho, que era titular ou foi titular em algumas partidas com ele no Atlético Paranaense. O Thiaguinho é um jogador que pode voltar, o Arauz é um jogador que pode voltar, enfim, algumas possibilidades que o Thiago Nunes tem de jogadores emprestados que pertencem ao Corinthians e podem voltar em 2020. Aí numa terceira fase só, o Thiago vai indicar reforços e aí sim o Corinthians começa a ir atrás de reforços. E a informação que eu tive é que serão 4 no máximo. Um zagueiro, porque o Manuel não vai ficar, um lateral esquerdo, um meia e um atacante de lado. Eu falei no máximo, não é certeza que vão chegar esses 4, mas no máximo 4 reforços para a temporada 2020, porque o elenco já é bastante inchado. Esses 4 chegariam para serem titulares, então seriam 4 jogadores de nome, ou 3 ou 2, mas enfim. A meta não é contratar jogador para preencher elenco, aquele jogador que ninguém nunca ouviu falar, é contratar jogadores para serem titulares com o Thiago Nunes. Daí alguns atuais vão ser emprestados, outros vão ser negociados, enfim, e o Thiago vai ter um elenco mais enxuto para 2020. Aqui, ó, onde está meu dedo aqui, sala do diretor de futebol aqui no CT Joaquim Grava, a notícia mais importante do dia, a presença do técnico Thiago Nunes. Ah, outra coisa, vai ser anunciado, não vai ser anunciado? Não, não será anunciado porque o contrato do Thiago Nunes só começa a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2020. Então, ele ainda não tem contrato em vigor, apesar do contrato já estar assinado para uma data futura. Ele só será treinador do Corinthians efetivamente a partir de 1º de janeiro de 2020. Aí sim ele vai ser apresentado oficialmente à imprensa, aos torcedores, já como técnico do Timão. Beleza, galera? Até!